E o que importa é sempre vencer, né? E claro que a gente vai comemorar. Como é que a gente vai pensar o contrário se precisava ganhar? Era uma partida eliminatória. Mas tem uma série de contextos para a gente debater. Porque a gente já sabia da dificuldade que seria o jogo, porque o estilo do Novo Hamburgo e com as peças que o Rogério Zimmermann, técnico do Novo Hamburgo, tem em mãos, o que ele poderia fazer? Vou estacionar 2 ônibus aqui, 2 linhas de 4 excessivamente de marcação para estacionar na frente da área do Grêmio e vou explorar uma eventual jogada. Senhores, eu não vou fazer a ordem cronológica do jogo, porque isso é muito chato. Mas dá para notar claramente que o primeiro tempo do Grêmio, de novo, foi muito abaixo. E todas as vezes que o professor Luiz Castro teve algum confronto em que o técnico do outro lado ofereceu alguma resistência, ele teve um pouco de complicação. E ele começa com um time que eu considero melhor do que eu imaginava que ele fosse colocar em campo hoje. Ele começou, se a gente pegar na escalação, ele começa com o goleiro titular, que é o Everton, que fez um partidaço. O Everton fez um jogaço e isso já dá uma indicação, um indicativo do que foi o jogo. Porque contra o Novo Hamburgo, dentro da nossa arena, o nosso goleiro não pode ser dos melhores em campo ou não pode ser um grande destaque. Ele era nem para ter trabalhado hoje, ele trabalhou e trabalhou bastante, tá? Mas começou com a zaga com Wagner Leonardo e com o Gustavo Martins. O Noriega estava fazendo um partidaço e depois perdeu a cabeça, toma 2 cartões amarelos e acaba sendo expulso. Agora, o Carlos Vinícius, ele faz um gol de pênalti, né? Pois é, mas tem muita gente que erra pênalti, ele não erra. E ele foi, de novo, o destaque do Grêmio. Quando a gente vai pegar as mexidas que acabou fazendo o Luiz Castro, o William, eu acho que o William ele fez um bom jogo, não nos melhores momentos do William no Grêmio, longe disso. Mas eu acho que em relação ao próprio William, hoje ele foi melhor do que a última oportunidade que ele tinha recebido. Quando no segundo tempo o Cristaldo entra em campo e permanece o William por alguns minutos, o que nós imaginamos? Bom, agora ele vai botar o William por um dos lados do campo, que foi o que ele fez, e até inverteu o Amuso, jogou o Amuso lá para a direita, trouxe o William para a esquerda, manteve o Carlos Vinícius lá, colocou um pouco mais por dentro o Cristaldo, e ele tinha ali a sequência do Noriega, do Edenilson, depois ele botou o Dodge, então é como se ele tivesse feito quase um 2-3-1 tradicional lá, como a maioria dos técnicos utilizam. Mas independentemente do esquema ser utilizado, o Grêmio teve, do outro lado, um time que não tinha o que oferecer, a não ser que fosse marcação. Eu até imaginei que em algum momento, o que vai fazer o Luiz Castro? Ele vai botar um enamorado da vida para tentar ser o cara, o quebrador de linhas, para tentar infiltrar drible, ele vai tentar jogar a bola de um lado para o outro para tentar cansar o time do Novo Hamburgo, e nada disso deu certo. A gente faz o gol aos 10 minutos, num pênalti, numa finalização do Grêmio que toca, com o braço espalmado, do jogador do time do Novo Hamburgo. O jogo foi ruim, senhores. O jogo foi ruim. E eu tenho. E aí talvez seja um pouco de exagero da minha parte, de achar que, mesmo quando a gente ganha, a gente tem que avaliar algumas dificuldades que a gente enfrentou. O time do Novo Hamburgo é dos piores times do Campeonato Gaúcho. É por isso que o Rogério Zimmermann é tão brilhante e a gente tanto elogia ele. Porque o time dele não tem qualidade técnica. E mesmo assim, ele vai se segurando. Hoje ele tomou 1-0 e daqui a pouco ele estava incomodando o nosso goleiro lá, tentando empatar para levar para uma disputa de pênalti. Então, por mais que a gente tente buscar a forma que o Grêmio melhora, por que às vezes o Grêmio não consegue se estabelecer com tamanha superioridade, o Aravena, que entra, é um Deus nos acuda. Ele tentou 3 chutes a gol, ele conseguiu botar... Cada chute que ele dava, ela ia mais longe do gol. A gente tá falando de um atacante que treina todos os dias e que é pago para acertar o gol, ou pelo menos o mais próximo do gol que ele consiga. Então, sabe, vamos pegar o caso do Cristaldo. O Cristaldo tocou na bola, sei lá, 5, 6 vezes no segundo tempo. Algumas até bem interessantes, porque ele tem qualidade. Mas esse é o jogo pro Cristaldo aparecer. Esse é o jogo para que a gente tenha aqueles jogadores que a gente ainda acredita que eles tenham um bom rendimento justamente nessas partidas. Porque jogar contra o Novo Hamburgo vai ser mais fácil do que encarar qualquer outro time do Campeonato Brasileiro. Eu sei que muita gente agora deve estar dizendo o seguinte: pô, Bagé, mas ganhou, Bagé, o importante é isso. E eu abri o meu comentário dizendo: o importante é vencer. Sem dúvida alguma, o que mais tínhamos que acontecer nesse momento é conquistar a vitória.
A gente não teria, eu não queria estar aqui podendo, vou bater na madeira, até porque vem outra fase na sequência, eu não queria estar falando aqui de uma derrota, e isso não aconteceu. E que bom. Mas é um Grêmio que teve bastante dificuldade, é um Grêmio que teve ainda um enfrentamento chato, um enfrentamento em que o Grêmio não tinha uma jogada limpa. Acho que o Amuso fez um bom jogo de novo. O Amuso está cada vez mais confiante, né? Ele está indo mais para esse enfrentamento, para o drible, correu o tempo inteiro, saiu de campo justamente porque estava cansado, mas falta alguma coisa no Grêmio. Tem algumas coisas que o Luiz Castro, hoje de novo ele não optou pelo Thiago, de novo quando entra o Jefinho, o Jefferson Fornec, entra na mesma posição de quase um segundo homem de meio, que já tinha entrado, acho que ao longo de 18 minutos, se eu não estou enganado, na partida contra o Guarani lá em Bagé. Então é muito mais importante pela vitória. Hoje valeu pela vitória. Foi um jogo ruim, foi um jogo que o Grêmio não conseguiu ter variedade de situações para poder criar um perigo maior para o Novo Hamburgo. E o nosso goleiro trabalhou mais que o goleiro do Novo Hamburgo. Tá? Nós ganhamos, sem dúvida nenhuma, era isso que importava, mas o goleiro do Grêmio trabalhou mais que o goleiro do Novo Hamburgo.